Agora entra em campo a equipe que faz a diferença e fala tudo sobre o peixe na varanda mais famosa do Brasil. Está no ar o programa Santos Total e no comando tem ele, Marcão. A emoção da varanda, ele crava. Marcão Varanda. Marcão Varanda. Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, uma grande tarde pra você. Chegamos ao vivo com o programa Santos Total desta segunda-feira. Muito bom dia para você, amigo varandeiro. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer primeiramente a enorme audiência de ontem. Varanda líder absoluto no YouTube. Mais uma vez, nosso muito obrigado em nome de toda a equipe do Varanda Futebol Debate. Quando tem Santos em campo, não tem qual é. Só da Varanda Futebol Debate. Um abraço a todos vocês que já estão sintonizados no Varanda Futebol Debate. Ufa! O peixe está fora da zona. O peixe está fora do Z4 e continua sendo o porteiro do Z4, como diria Thiago Jordão. E olha, vamos falar muito sobre o peixe nesta segundona. Muito calor, ainda estou aqui pelo Rio de Janeiro. Thiago Jordão em São Paulo. Daqui a pouquinho já estou em Sampa de novo. Já estou sabendo que o tempo já está mudando em São Paulo. Lá na Zona Leste, onde está o Thiago Jordão, está menos 13. Ih, mamãe! Menos 13 graus lá na Zona Leste. Impressionante. Como faz frio aonde mora o Jordão. É impressionante. É impressionante como faz frio onde mora o Thiago Jordão. Vamos falar sobre o empate de ontem. 3 zagueiros, ele, Benjamin Roleiser. Vamos falar sobre o Souza. Vamos projetar os próximos 9 jogos que o Santos tem. Faltam 9, hein? Faltam 9 pra gente escapar dessa zona de rebaixamento. Parece que é o único objetivo. Vamos falar sobre o Alexandre Matos, que ontem soltou o verbo, hein? Vamos falar sobre o Pirilão, que ontem não dançou. Não estava em alto mar, mas também reclamou da arbitragem. Vamos falar sobre Neymar Júnior. Neymar pai ficou bravo, pegou ar com a Rede Globo, com o Grupo Globo, hein? Classificou de fake news a informação que Neymar não vai renovar com o Santos. Tem muito assunto pra gente falar, mas claro, essa live é um oferecimento da Blaze. 18+, jogue com responsabilidade. Jogue Blaze, as melhores cotações do mercado. Todas as estatísticas você encontra na Blaze. QR Code na tela, canto direito. É só você escanear o QR Code, clicar no link que vai aparecer e realizar o seu cadastro. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você. Vem pra Blaze, você também. Nesse meio de semana tem Libertadores da América, tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil. Logo mais vai rolar as partidas decisivas da Copa do Brasil. Final de semana tem Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Eu tô na Blaze, vem pra Blaze e você também. As melhores cotações, todas as estatísticas na Blaze. Blaze no Varanda. Muito boa tarde. Alô, alô. O setorista do Peixão, craque da notícia, Thiago Jordão. Alô, alô, Thiago Bigodinho Jordão. Grande abraço, grande tarde, muito boa tarde. Tá tudo bem contigo, Jordão? Tudo ótimo, Marcão. Uma ótima tarde a você, uma excelente tarde a todos os varandeiros e varandeiras. Passando para desejar também uma excelente semana a todos nós. E chegamos aqui com o programa Santos Total para falar muito sobre o maior alvinegro do mundo, que ontem empatou em 2-2 contra a equipe do Botafogo. Será que foi um bom resultado para o Peixe? Será que esse resultado dá uma certa tranquilidade pensando no jogo contra a equipe do Fortaleza no próximo sábado? Vamos debater tudo isso aqui. Vamos falar também sobre as reclamações da arbitragem. Ontem os dirigentes do Santos Futebol Clube foram todos eles citados na súmula do árbitro Rodrigo José de Lima. Vamos falar também aqui sobre boas atuações do Santos ontem, como por exemplo a do jovem jogador Souza, que foi sem dúvidas o protagonista da
da partida. Vamos falar do Benjamin Roleiser, que infelizmente deixou a desejar na parte física, e trazer aqui também, vamos passar a régua na rodada 30 do Campeonato Brasileiro. Ah, tá aí o Thiago Jordão, L Bigodinho aqui no canal Varanda Futebol Debate. Jordão, ufa, hein? Alô, Corinthians! Obrigado. Alô, Memphis Depay! Alô, Corintianada! É nóis, hein? É nóis, hein? Jordão, nos salvamos momentaneamente, viu, Jordão? Existia aquele temor que o Santos poderia chegar nessa segunda-feira entre os 4 últimos colocados. Estamos salvos, Jordão, pelo menos momentaneamente. Vamos aguardar a próxima rodada. Mas o empatezinho ontem aqui no Rio e a vitória do Corinthians sobre o Vitória deixaram o Santos de novo, mais uma vez, como porteiro do Z4, Jordão. É verdade, Marcão. E por mais que seja uma posição chata no Campeonato Brasileiro, antes ser o porteiro do Z4 do que o primeiro dentro, né, Marcão? Porque o Santos Futebol Clube ganha, é 16º, perde, é 16º, e ontem empatou, segue sendo 16º do Campeonato Brasileiro. Porém, o Santos Futebol Clube agora tem 3 pontos do Internacional. Dá para considerar que o resultado de ontem foi um resultado razoável ao Santos Futebol Clube, claro, levando em conta também que o Vitória não conseguiu pontuar jogando no estádio do Barradão, e agora o Peixe pode vencer o Fortaleza no próximo final de semana e convidar, entre aspas, claro, o Ceará e o Internacional a continuarem na briga do rebaixamento, porque o Santos igualaria os pontos com essas equipes. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate no programa Santos Total. Ô Jordão, e aí? Foi justo o resultado ontem, meu caro Jordão? Não sei, Jordão, eu tô aqui no Rio de Janeiro, tava empolgado e deu a sensação que dava pra ter vencido ontem, Jordão, sabe? Cheguei meio preocupado, aí aquele calor do Rio de Janeiro, aquele sol azul, o tapetinho, né? Olhei pro Roleiser, ele deu aquela olhada para o setor de imprensa, desabaram os 3. Eu falei, hoje vai dar. Não deu a sensação que dava para ter vencido o jogo ontem, que o Botafogo não era nada disso, Jordão? Com certeza, e até mesmo antes da partida, né? Quando a gente compartilha entre nós as escalações das equipes, e ontem quando saiu a escalação do Botafogo, Marcão, eu comentei com você, eu falei, poxa vida, com esse time que o Botafogo tá indo a campo, dá pra vencer sem dúvidas, porque o Santos, claro, individualmente eles ainda tinham uma equipe melhor que a do Santos, com certeza, não resta dúvidas a ninguém. Só que assim, eles não tinham ali o seu principal jogador, que é justamente o Savarino. O Botafogo é uma equipe que gosta muito de trabalhar o jogo ali pelo chão. Não é um time que arrisca tantos cruzamentos, joga muito na bola longa. Não, os passes curtos são a principal prioridade do técnico David Ancelotti. E ontem o Santos fez por onde, principalmente para conseguir o empate. Eu considero como resultado justo, porque o Santos não desistiu da partida. Ontem o Santos Futebol Clube em nenhum momento deixou de correr, não foi uma equipe apática no campo de jogo. E além do mais, eu considero justo porque o Botafogo soube crescer nos erros do Santos. É claro que ontem o Adonis Frias e o Igor Vinícius falharam nos 2 gols da equipe do Botafogo, só que tem o mérito do adversário em saber criar e produzir em cima dessas falhas individuais. Então, eu pontuo ontem como resultado ok para o Santos Futebol Clube dentro das circunstâncias, até que foi bom e justo pelo desempenho do Botafogo no jogo e também pelo Santos não ter desistido do resultado. Agora, vou falar uma coisa pra você, Jordão, que jogou o Souza ontem foi uma barbaridade, né? Um pecado, uma pena ele ter levado o 3º cartão amarelo, tá fora da partida contra o Fortaleza. Vou falar uma coisa pra você, que baita jogador é o tal de Souza, hein, Jordão? Que baita jogador é esse lateral esquerdo, Souza, joga muita bola e ontem foi um belíssimo atacante, né? Gostei do Barreal também, achei que o Schmidt fez uma partida até certo ponto digna no meio campo. Gostei do Luan, né? O Luan realmente fez uma partidaça como zagueiro ontem, mas os nossos 2 zagueiros, Alexis Duarte e Adonis Frias, eu vou falar uma coisa pra você, Jordão. Olha, o que me deram ontem de Trimilique é uma barbaridade. Brasão voltou a ser o grande Brasão que a gente tanto elogia, né? Aí vimos o Lautaro Dias correndo e nada. O Roleiser numa nhaca danada, né? Errou o Vojvoda colocar 3 zagueiros, Jordão? Errou em colocar 3 zagueiros? Juan Pablo Vojvoda?
Não acho que ele errou, Marcão. Até porque o Botafogo tendo essa característica de jogar mais pelo chão, a ideia era de que o Santos justamente estivesse um pouco mais protegido nessas jogadas, principalmente de infiltração, visto que você ali tem 3 zagueiros, né, para você conseguir proteger a sua zaga. Além do mais, o Santos ainda tinha o João Schmidt como homem de marcação. Para mim, o único equívoco dessa escalação com 3 zagueiros é justamente deixar o Alexis Duarte como zagueiro da sobra. Por quê? O Adonis Frias, ele é o zagueiro mais lento, comparando ao Luan Pérez e o Alexis. Ele é um jogador mais cintura dura, não tem tanta mobilidade assim quando comparado aos seus companheiros de equipe. E os gols do Botafogo acontecem justamente em ultrapassagens do Joaquim Correa. O Joaquim Correa, no primeiro gol, ele passa nas costas do Adonis Frias, que não consegue alcançar a bola com um carrinho. O segundo gol, ele acaba passando ali tanto pelo Igor Vinícius e depois, novamente, pelo Adonis Frias, em lances em que o jogador argentino não consegue acompanhar a jogada. Então, eu não vejo que foi um equívoco do Vojvoda entrar com 3 zagueiros. Eu acho que ele só vacilou em deixar justamente o zagueiro menos móvel do Santos Futebol Clube, tendo que marcar jogadores como o Correa, que se movimenta bastante, e principalmente o Jefinho, que chamou o Adonis Frias para dançar em 2 ocasiões diferentes, que eu quase faleci no meio da transmissão, Marcão. Thiago, não é fácil não, viu? Essa zagueirada do Santos, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Dá um frio na barriga danado. Agora, ainda falando sobre o Souza, Jordão, vamos apresentar os números do Souza? Como jogou o Souzinha ontem? Espetacular. Jordão, traga aí os números do Souza. Eu fui à loucura quando o Souza saiu. Fiquei até bravo com o Vojvoda na transmissão, mas aí depois me trouxeram a informação, você me trouxe a informação, Jordão, que o Souza pediu para sair, né? E também, claro, já tinha levado o 3º cartão amarelo. Como foi a partida espetacular do Souza na tarde quente do Rio de domingo, Jordão? Foi um baita jogo, um grande Souza do lateral esquerdo do Peixe. Souza, Marcão, ele que tem apenas 19 anos, mas tem muita personalidade, porque no jogo de ontem ele atuou por 71 minutos e sofreu uma penalidade máxima. Ele marcou o primeiro gol do Santos, e não só o primeiro gol do Peixe, como o primeiro gol dele na carreira, e ele teve uma precisão de 100% nos dribles que ele tentou. Foram 3 tentativas no campo ofensivo próximo à área. Ele teve uma precisão de 67% nas conclusões, sendo o principal nesse quesito entre os atletas do Santos, e além do mais, ele teve um acerto de 93% nos passes tentados no campo ofensivo. Sem dúvidas, ontem, um masterclass do João Victor Souza, o nosso Souzinha. Jogou muito o Souzinha ontem. Jogou demais, né, Jordão? Você viu o Souza ontem como ala ou como atacante, Jordão? Essa pergunta é boa, porque tem horas, tem momentos do jogo ali que ele virou um atacante de verdade mesmo, né? Ele virou um ponta e o Barreal era o ala. Você viu o Souza ontem como um atacante ou como um ala, Jordão? Olha, eu vejo que variou um pouquinho. Tanto em momentos da partida ele conseguiu ser o atacante do time, em outros momentos ele foi o ala. Só que com relação ao destaque, o Souza fez um grande jogo para mim na parte ofensiva. Não deixou a desejar defensivamente. Só que ofensivamente falando, eu acho que ele mais participou do time como um atacante, como se ele fosse um ponta esquerda que corta para dentro, do que propriamente um ala que segura um pouco mais a posição, que ele avança ali tendo o aval claro dos meio-campistas. Ontem, para mim, o Souza, ele além de ter sido o principal nome ofensivamente do Santos, ele foi também o principal na criação, porque ele chutou de fora da área, ele tentou um bom cruzamento para o Lautaro Dias ainda na primeira etapa, teve uma outra oportunidade que ele consegue criar ali um lance individual, que depois o árbitro interpreta que ele tentou simular uma penalidade máxima, que para mim não foi a interpretação ideal do árbitro do jogo. Só que o Souza para mim ontem foi o verdadeiro faz-tudo, Marcão. Ele tanto armou quanto finalizou as jogadas do Peixe. Tá aí o Thiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate. E sobre a partida, o Vojvoda falou sobre os 3 zagueiros, sobre Roleiser e também falou sobre Neymar Júnior. Vamos ouvir o que disse o treinador do Santos, o comandante Juan Pablo Vojvoda. Vamos ouvir o treinador do Santos. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta de los 3 zagueros, ¿sí? Son 3 bons zagueiros y bueno, es una posibilidad, no sé si para el próximo juego es una posibilidad también, mas es bom para el treinador tener esa posibilidad de contar con 3 zagueiros por diferentes motivos. Hay partidas que necesitan ese esquema táctico. La segunda de Roleiser, eu también noté que hoy o clima estaba
muito quente, um gramado que, bueno, que nos costava isso. Eu valoro que ele terminou a partida primeiro. É verdade que vaya, como todos vayan, mas bueno, hay jogadores que son muy fuertes físicamente, como Sousa, como Vitor Hugo, que son jugadores que ya me empezaban a mirar y ellos sintieron el juego. Bueno, y Roleiser también sintió el juego. Entonces, él es un jugador que se cuida, un jugador técnicamente muy tomón, mas yo veo, él le exijo mucho y le voy a continuar exigiendo porque digo, bueno, porque muchas veces treinadores exigimos, este no tiene cualidades, entonces vamos a exigirle la parte física. Al que tiene cualidades, yo voy a exigir más, porque eso es parte de la voluntad y Benjamín lo puede hacer. Entonces, yo valoro eso. En cuanto a Neymar, vamos a aguardar esta semana. Me gusta, como falei antes, que ya estoy viendo a él en el campo. Yo salgo al campo y yo veo correr a él en el campo. Entonces, eso es bueno. Mas eu não quero apresurar ni a ele ni a ninguém jogador, porque precisamos de todos, de aquí a fin de ano. Cuando falei de Arao, ¿sí? Que ele estava também ansioso y jogadores sienten y escutan y dicen, profesor, quiero jogar, você se tem que poner bem, porque se eu tiro a você ao campo y para después o regredir novamente, no sirve. Vamos a esperar un momento certo para que você treine, consiga treinamentos y a partir de ahí poder utilizar a você de aquí a fin de ano. Entonces, como falei con Arao, acho que temos que ser iguales con todos, ¿sí? Con Neymar principalmente também. Tá aí o Juan Pablo Vojvoda dizendo que já imagina o Neymar em campo, Jordão. E é uma semana importante, decisiva também para o retorno do Neymar aos gramados. Jordão, segunda-feira, o Santos volta a trabalhar na terça. Como o jogo é sábado, Jordão, não sei, eu acho que o Neymar tá praticamente fora deste jogo, e aí depois do jogo contra o Fortaleza já tem o Palmeiras em grama sintética, a gente sabe que o Neymar não voltará a jogar em grama sintética, né? Isso é contratual, o Neymar até jogou contra o Atlético Mineiro porque ele quis jogar, ele poderia ter optado por não jogar, tá no contrato dele que ele não precisa jogar em grama sintética, e contra o Palmeiras acho que o Neymar claramente vai ficar fora. Então não sei, eu tô imaginando o Neymar contra o Flamengo. Agora, pelo que o Vojvoda disse aí, ele mantém uma pontinha de esperança de ter o Neymar sábado contra o Fortaleza. São chances mínimas, né, Jordão? Exatamente, até porque o Neymar Júnior, como o próprio Vojvoda disse, ele apenas está ali correndo no gramado, né? O Neymar não participou, por exemplo, das atividades táticas do Vojvoda, não participou também de algumas atividades técnicas que o treinador argentino propôs aos seus jogadores, e hoje, claro, as chances do Neymar Júnior retornar contra o Fortaleza são mínimas. Obviamente, tudo pode acontecer, a recuperação do Neymar pode ter um avanço muito significativo, como aconteceu, por exemplo, a do atacante Pedro no caso do Flamengo, que ele voltou com muita antecedência, só que a situação do Neymar, o Santos trabalha justamente com essa expectativa de tê-lo de volta contra o Flamengo, até porque o Neymar retornando contra o Fortaleza é um jogo na Vila Belmiro, grama natural, dá para considerar que as condições são favoráveis ao jogador. Agora, contra o Palmeiras, e não é exclusivo para o Neymar Júnior, sempre que um jogador retorna de lesão, jogar numa grama sintética, onde o impacto é diferente, a bola corre de uma outra forma, nem sempre é a melhor situação para um jogador que está voltando de lesão. Então, por isso o Santos trabalha com essa possibilidade contra o Flamengo, e aí sim o Neymar volta a jogar nessa partida contra o Rubro Negro e faz, quem sabe, o seu primeiro clássico contra o Palmeiras no próximo dia 15 de novembro. Meu caro Thiago Jordão, ainda pegando o gancho do Neymar. Polêmica ontem nas redes sociais, hein, Jordão? O Neymar pai classificou como fake news a informação que foi trazida pelo jornalista Lauro Jardim, hein? Quero que você fale um pouquinho sobre isso. Tá aí o Neymar pai se posicionando e indo, né, batendo de frente com o portal O Globo, com Lauro Jardim, é isso? Que disse Neymar pai, meu caro Thiago Jordão? É isso mesmo, Marcão. E o portal O Globo, ele havia trazido a seguinte informação, de que o Santos não tem o interesse de renovar o contrato com o Neymar Júnior por mais 6 meses, sendo um prazo até
a Copa do Mundo. Ele ainda disse na matéria que o pai do Neymar já buscou a diretoria do Santos na última semana para tentar uma conversa com essa renovação, só que o Santos não estava inclinado a aceitar essa proposta de apenas mais 6 meses. No entanto, ontem pela noite, Neymar pai, em nome da NR Sports, classificou como fake news essa situação envolvendo a matéria do portal O Globo. E além do mais, tanto Neymar pai quanto Marcelo Teixeira negaram que já houveram conversas tentando buscar uma renovação do contrato do Neymar Júnior e que no momento o foco é tirar o Santos dessa situação desagradável do Campeonato Brasileiro. Tá aí, portanto, o Neymar Júnior, o Neymar pai, né? Portanto, negando que ele tenha procurado a presidência do Santos para tratar a renovação e o Santos não aceitaria a renovação do jogador por apenas 6 meses e que o Neymar estaria por realizar os últimos jogos dele com a camisa do Santos. Neymar pai classifica essa informação como fake news, como notícia falsa, é o que diz aí o Neymar pai. Que coisa, hein? Que polêmica danada, mais uma vez envolvendo o nome do Neymar Júnior. Agora, inventar informação é muito triste, né? Caso isso tenha acontecido, baita ponto negativo aí pro Portal Globo e também pro jornalista Lauro Jardim, né? Uma pena que ainda se adote essas práticas no jornalismo brasileiro. Uma pena, né? Fake news não é legal e eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Neymar ainda tá fora dos gramados, acho que nem faz sentido nesse momento falar sobre renovação do Neymar. Conversas informais podem acontecer, mas formais eu acho que não faz sentido. Porque o Neymar precisa primeiro voltar a jogar para que a gente saiba se vale a pena renovar com ele por 6 meses, por 1 ano. Eu já disse aqui, sou totalmente contrário a 6 meses de contrato. Se o Neymar quiser fazer 6 meses de contrato, que vá fazer com o Inter Miami, que vá fazer com algum time do mundo árabe, que vai fazer com outro time do México, com qualquer outro time. Quiser jogar 6 meses no Santos, para mim não faz sentido. Nenhum jogador eu contrato por 6 meses. Porque você deixa de lado o principal no futebol, que é a parte esportiva. Não se contrata atleta por 6 meses. Contrato de atleta tem que ser pelo menos por uma temporada. A não ser que venha por empréstimo, como é o caso de jogadores que o Santos trouxe aí, que tem alto risco. O Neymar não. O Neymar é ídolo. O Neymar é um jogador que veio para resolver. Se ele veio para resolver, não é 6 meses o tempo de contrato ideal, né? Então, tem alguma coisa errada aí por parte de quem pensa em 6 meses. Eu fui contrário no meio do ano à renovação de 6 meses. Dizia que não faria sentido e não está fazendo. Porque, de novo, 4 meses depois, estamos aqui nós outra vez discutindo a renovação do Neymar. Então não faz o menor sentido. Então, se o Neymar quer usar o Santos exclusivamente para ir à seleção brasileira, para mim não vale. Para mim não faz sentido. Para mim, o Santos está em primeiro lugar e não a seleção brasileira. Eu entendo o sonho do Neymar de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira, de jogar a Copa do Mundo, mas o sonho é dele, não é do Santos. O Santos pode ajudar, mas não tratar isso como prioridade. Então, eu gosto do Neymar demais. Agora, contrato de 6 meses, barriga de aluguel, aí pra mim não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Ó, deixa eu falar da Blaze na varanda mais famosa do Brasil. 18+, jogue com responsabilidade. Jogue Blaze, QR Code na tela, canto direito, é só você escanear o QR Code, clicar no link que vai aparecer e realizar o seu cadastro. As melhores cotações do mercado, todas as estatísticas você encontra na Blaze. Com a Blaze não tem qual é. Você crava Blaze na varanda mais famosa do Brasil. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze e você vem pra Blaze, você também. Lembrando que neste meio de semana tem Libertadores e Sul-Americana, sem contar os grandes jogos que vão rolar no mundo todo. Então, meu amigo, vem pra Blaze, hein? Vem pra Blaze você também e faça os seus palpites sempre com muita cautela, com muita responsabilidade. Só aposte aquele valor que não fará falta para você. Blaze na varanda mais famosa do Brasil. Ô Jordão, e o Santos para a partida contra o Fortaleza, hein? Já dá para projetar esse time do Santos, Jordão? Depois do que vimos ontem, é o Santos de volta ao 4-2-3-1,
É o Santos mantendo 3 zagueiros. O treinador Vojvoda pode tentar um Álvaro Barreal pelo lado esquerdo, ao invés de voltar o Escobar pro lugar do Souza. E aí, e o Roleiser, hein? Vai pro jogo o Benjamin Roleiser com a nhaca que jogou ontem? O Guilherme continua no banco? Muitas perguntas para você, meu caro Thiago Jordão. Olha, e o próprio Juan Pablo Vojvoda já respondeu uma delas, Marcão. Com relação ao Benjamin Roleiser, ele disse que vai continuar insistindo com o jogador, né? O Roleiser tem ali a sua qualidade técnica, nas palavras do Juan Pablo Vojvoda, porém que necessita, claro, melhorar a sua aptidão física para as partidas. Com relação à linha defensiva que o Santos vai jogar, a tendência é que o Peixe retorne a atuar numa linha com 4 defensores, ainda mais levando em conta que o Fortaleza jogará de uma forma um pouco mais recuada no estádio Urbano Caldeira. Além disso, o Juan Pablo Vojvoda contará com um retorno para esta partida, que é justamente de Zé Rafael. O Zé Rafael cumpriu suspensão na última partida contra o Botafogo, ele volta a ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda, porém ele não contará com o lateral esquerdo Souza. Ontem na partida, ele foi punido com o 3º cartão amarelo e a tendência é que o Gonzalo Escobar volte a atuar por aquele lado esquerdo, formando uma dupla novamente com o Guilherme, que ontem, quando entrou na partida, ele conseguiu mudar o tom do jogo, claro, nas palavras do próprio Juan Pablo Vojvoda. É, tá certo. Tá aí o Thiago Jordão, ele bigodinho. Ô, Jordão, tem que lotar a Vila Belmiro domingo, hein? Sábado, perdão. Sim. Tem que lotar a Vila Belmiro sabadão, hein, Jordão? Tem que lotar a Vila Belmiro, pelo amor de Deus, 4 da tarde, sábado. A Vila Belmiro precisa pulsar, hein? Eu tô aceitando até corredor de fogo, Jordão. Aeropeixe, tudo, viu? Tô aceitando literalmente tudo na Vila Belmiro no próximo sábado para vencer o Fortaleza. Corredor de fogo, se der eu participo. Aeropeixe, Aerocê, tudo. Aceito tudo, viu, Jordão? Pela vitória, tudo. Tô que nem a torcida do esporte. Eu aceito tudo também, viu, Marcão? E é o seguinte, a gente pode pensar assim, poxa vida, mas o Santos vai me irritar. Pensa comigo aqui, Marcão. Santos, sabadão, calor. Você curte uma praia, vê o jogo do Santos, caso o resultado não seja favorável, você ainda tem o domingo para se divertir, Marcão. No dia seguinte, na segunda-feira, domingou, logo após o resultado do jogo do Santos. E agora imagine se o Santos ganha. Aí você tem o restante de sábado para curtir, tem o domingo inteiro de calor para curtir na Baixada Santista, Marcão. Então a Vila Belmiro tem que pulsar, porque o horário para quem, claro, não trabalha próximo ao período da partida, está muito favorável para termos uma festa linda no Urbano Caldeira. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Você vai chegando, hein? Vai deixando o seu like, vai compartilhando, vai se inscrevendo na varanda mais famosa do Brasil. Obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado pela audiência. É o Varanda Futebol Debate ao vivo. E olha, deixa eu dar aquele recadão legal. Deixa eu falar da Voltsman. Se liga aí nesse recadão. Tem smartwatch para você de graça na compra do produto Voltsman. Tem parcelamento em 12 vezes e tem desconto de 70%, sem contar que ao adquirir o produto Voltsman, você dá um up na sua vida sexual. Se liga aí, Voltsman aqui no Varanda. Você sente que a energia já não é a mesma? Que a confiança diminuiu e que o rendimento caiu? Preste atenção, você não está sozinho. Sabia que 45% dos homens enfrentam algum grau de disfunção erétil ao longo da vida? E que esse número aumenta com o tempo? Comprando agora, você garante até 70% de desconto, frete grátis, parcelamento em 12 vezes e vai ganhar um relógio inteligente, o smartwatch e ainda um gel retardante para prolongar a sua relação. E tem mais, hein? Se não funcionar, devolvemos seu dinheiro. Voltsman, faz a galera feliz, então anote o número, meu amigo varandeiro, 0800 047 4812, 0800 047 4812 é o telefone da Voltsman. Ligue agora, faça o seu pedido. Tem uma equipe personalizada para te atender. 0800 047 4812. Voltsman faz a galera feliz. Voltsman faz a galera feliz, faz a galera feliz.
Voltisman no Varanda Futebol Debate. Ô Jordão, classificação do Campeonato Brasileiro, Jordão. Mas antes, vamos passar a régua. Todos os jogos que aconteceram pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E antes que eu me esqueça, alô Corinthians! Obrigado, Corinthians, obrigado. E lembrando que ainda temos o Palmeiras e o São Paulo que vão jogar contra o Vitória, hein? Tô junto, hein? Tô junto, é nóis, hein? Alô, Parmeira, não se esqueçam, hein? Nós ajudamos vocês lá atrás, hein? Alô, São Paulo e nada. Última rodada, hein? Porque vai ser emoção até o final, como diria o narrador Luiz Carlos Júnior da Sport TV. Vai ser emoção até o final. Os jogos da 30ª rodada, Jordão. 30ª rodada que está finalizada, Marcão. E o Campeonato Brasileiro está chegando próximo da sua reta final. No entanto, a 30ª rodada que começou com uma vitória do Corinthians sobre o próprio Vitória por 1-0 no estádio do Barradão e o Atlético Mineiro que venceu por 1-0 a equipe do Ceará jogando na Arena MRV. Ainda no sábado, nós tivemos o triunfo do Fluminense por 1-0 sobre a equipe do Internacional, a vitória do Mirassol por 2-1 sobre a equipe do Sport e o Fortaleza que superou o Flamengo jogando na Arena do Castelão. Para finalizar no sábado, o tricolor paulista São Paulo derrotou por 2-0 a equipe do Bahia. Já no domingo, o Grêmio venceu por 3-1 às 16 horas a equipe do Juventude, Botafogo e Santos ficaram num 2-2 no estádio Newton Santos e mais tarde o Bragantino tomou uma sacolada da equipe do Vasco da Gama, 3-0 para o time do Fernando Diniz e ainda no domingo o Palmeiras empatou em 0-0 com a equipe do Cruzeiro. Tá aí os resultados da rodada que acabou até sendo boa para o Santos Futebol Clube, claro, seria excelente se o Santos tivesse feito a vitória contra o Botafogo, mas está longe de ter sido ruim. O problema é que o Santos, quando tem os jogos em casa, não faz a sua parte. O Santos é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Jordão, com estes resultados, como ficou a classificação atualizada do campeonato, que tem briga na ponta, tem briga na parte intermediária por Libertadores e Sul-Americana e tem briga na zona, Jordão. E briga na zona é um perigo. Ih, mamãe! Um perigo total, viu, Marcão? Mas vamos lá. O Campeonato Brasileiro que tem emoção em todas as partes da tabela. Começando na parte de cima, onde o Palmeiras ainda lidera com 62 pontos, porém está apenas um pontinho do Flamengo, que é o vice colocado com 61. Já na terceira colocação nós temos o Cruzeiro com 57 e o Mirassol fecha o G4 da competição com 55 pontos. Já no G6, Bahia é o quinto com 49 e o Botafogo é o sexto com 47. No restante da primeira página, nós temos o Fluminense sendo o sétimo com 44, Vasco da Gama é o oitavo com 42 e o São Paulo é o nono com 41 e o Corinthians fecha a primeira metade com 39 pontos, é o décimo. Já na segunda página, nós temos o Grêmio sendo o 11º com 39 pontos, Bragantino 12º com 36, mesma pontuação do Atlético Mineiro, que é o 13º, e o Ceará junto ao Internacional. Ambas as equipes têm 35 pontos. Agora sendo porteiro do Z4, Santos Futebol Clube com 32 é o 16º da competição. Já na zona da degola, Vitória é o 17º com 31, Fortaleza 18º 27, Juventude é o 19º com 26 e o Sport fecha a tabela do Campeonato Brasileiro sendo o último com apenas 17 pontos. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate, que maravilha. Tá aí as informações do Santos Futebol Clube. Você viu aí, Souza tá fora da partida contra o Fortaleza. Neymar Júnior deve intensificar os treinamentos no gramado esta semana. Vai dar mais um passo na sua evolução, mas a tendência é que o Neymar ainda fique fora contra o Fortaleza no próximo sábado. O Santos Futebol Clube conseguiu com esse um pontinho, né, de alguma forma, desgrudar do Vitória na classificação. Abriu 5 do Fortaleza, 6 do Juventude, portanto acabou sendo uma rodada até mais positiva do que negativa para o Santos Futebol Clube. Thiago Jordão, é sempre um prazer, hoje uma edição mais curta,
porque, claro, ainda vou voltar para São Paulo nesta segunda-feira. Uma edição mais curta, mais enxuta do nosso programa Santos Total. Sempre um prazer, Thiago Jordão, estar ao seu lado aqui no programa Santos Total. E sabadão, se prepara que estaremos juntos na Vila Belmiro. E olha, dia 9, pode arrumar sua mala que você estará no Rio de Janeiro. Bonito o Rio de Janeiro, viu, Jordão? Eu já abri as fronteiras aqui pra gente, tá tudo certo. Já fiz todos os alinhamentos para você ter toda a segurança possível no Rio de Janeiro. Obrigado, Jordão. Um abraço para você. Eu que agradeço, Marcão. A minha mala já está feita para ir ao Rio de Janeiro, assim como também já está pronta para ir à Vila Belmiro no próximo sábado. Agradecer você, Marcão, claro, pela companhia nesse programa Santos Total. Desejar a você, a Varandete, um ótimo retorno a São Paulo e também agradecer a todos os varandeiros que nos acompanharam neste programa Santos Total. Desejo a todos vocês uma excelente semana, porque agora o campeonato vai pegar fogo, Marcão. Os jogos terão uma sequência muito interessante e que o Santos se livre dessa zona tão difícil. Bigodinho Jordão no Varanda Futebol Debate. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.